Boa tarde, tudo bem com você? Estamos ao vivo nesta quarta-feira, aqui no nosso Instagram, aqui no nosso canal do YouTube. Que alegria recebê-los aqui nessa tarde. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, Karen. Você aqui no YouTube também, seja muito bem-vinda. Já vamos se chegando. Hoje nós vamos falar sobre autocura na prática. Olá, Roberta, muito boa tarde. Boa tarde, vamos se chegando. Hoje nós vamos falar sobre autocura na prática e hoje você vai compreender qual é o processo do corpo nessa liberação da autocura e como de fato o sintoma é solucionado pelo próprio corpo. Muito boa tarde, Roberta. Que alegria ter você aqui. Vamos ver quem mais está chegando aqui neste Instagram. Vamos lá. Muito boa tarde, Francileide. Boa tarde, Karen. Muito boa tarde. Vamos lá? Vamos entrar no nosso tema? Porque hoje nós vamos ter uma convidada super especial. Hoje nós teremos a participação de uma paciente que agora já está de alta, né? Ela já está de alta dos processos, já recebeu a liberação da autocura, o corpo dela já está ótimo e ela vai compartilhar com a gente como foi esse processo e como ela estava antes e como ela está agora, depois de ter solucionado todos os conflitos. Mas antes de trazer essa convidada, quero falar com vocês sobre o processo de autocura no corpo. Como o corpo consegue solucionar conflitos. Então vamos começar pelo início. Como é que o corpo cria sintomas? Na verdade, o nosso corpo, ele não nos ataca. O nosso corpo, ele tem um mecanismo próprio, biológico, que é para fazer com que os conflitos não sobrecarreguem a região do cérebro. Então, quando nós sofremos um embate interpessoal, quando nós passamos por um trauma, por uma situação que foi inesperada, surpreendente e traumática, o nosso cérebro registra esse conflito, mas ele não permite que fique só na região cerebral. Já pensou como seria o nosso cérebro sustentar todos os conflitos? Seria uma imensa sobrecarga. Hoje, só para você ter uma ideia, a nossa mente consciente armazena 5% do nosso registro de vida. É pouquíssimo. Os outros 95% estão a nível inconsciente. Então, 95% está agindo na nossa vida, 95% da nossa história está ali todos os dias, trabalhando ativamente com padrões previamente estabelecidos, fazendo com que os nossos registros não fiquem conscientes, mas atuem nas nossas decisões, atuem na nossa saúde. Atuem de forma a nos proteger. E é exatamente esse ponto que eu quero que você frise hoje. O seu corpo não te ataca. Tudo que acontece no seu corpo de sintoma é uma forma do corpo liberar a autocura. E agora você vai entender o que é essa autocura. Quando nós falamos sobre conflitos não estarem só no cérebro, a gente entende que o corpo, os órgãos e a psique trabalham de forma completamente integrada. Isso para fazer com que não haja sobrecarga somente numa região. Então, o conflito está aqui a nível cerebral. Sofremos ali um grande impacto. O corpo ele vai trazer o registro de acordo com a percepção. É por isso que tem pessoas que sofreram rejeição e elas apresentam sintomas como dermatite, como psoríase. Outras sofreram a rejeição e vão apresentar sintomas como depressão, como crises de ansiedade. Isso porque depende muito da forma que o indivíduo recebe o impacto, da forma que percebe a situação. Entende? Então não é pré-formulado, não vai ser sempre uma região, mas é de acordo com a percepção individual do ser humano. Então aqui a gente entende que o nosso corpo ele vai trazer o sintoma como uma forma de autocura. Sempre que você sentir uma dor, você vai se lembrar disso. Nem que seja uma mínima dor de cabeça, você vai se lembrar disso que eu tô falando. Quando nós sofremos um sintoma, isso significa que o nosso corpo ele está manifestando como uma forma de liberação. Sempre quando nós estamos em crise, quando nós estamos passando por processos, o nosso corpo vai trazer um sintoma como uma forma de liberar. Imagina um sintoma como uma bola. Imagina essa bola presa numa região do seu corpo, que é o conflito que você viveu. Ali precisa de liberação.
Os embates interpessoais, as situações traumáticas, os eventos inesperados que nós passamos vai criando massas de conflito que são essas bolas que ficam ali como edemas na região do nosso corpo. Pode ser no nosso tecido, pode ser no órgão, pode ser também a nível mental. Então, cria-se essa bola como uma forma de liberação. E a autocura é justamente o processo de desfazer esse edema. Então, cria-se a massa de conflito, essa bola, e o corpo vai precisar de soltar. E é aí que acontece a autocura. Tá, mas eu estou sofrendo com sintomas já há muitos anos e eu sempre passo por crises e mais crises. Vamos trazer aqui a dermatite. Eu passo por crise de dermatite em várias épocas do ano. Tem época que eu não sinto nada, mas tem época que minha dermatite ataca de uma forma que eu fico sem saber o que fazer e meu emocional fica abalado. Eu tô sempre muito irritada quando a minha dermatite ataca e depois passa. O que é isso? É o processo de autocura do corpo. Então, quando o corpo traz a crise, é como essa bola ali completamente exposta no corpo, promovendo o sintoma a fim de que a autocura seja efetuada. Mas e quando o conflito é superior à nossa capacidade de autocura, o nosso corpo não consegue liberar essa bola. Então, continua-se ali. Só que o nosso corpo ele tem um mecanismo muito perfeito. O corpo tem uma sabedoria incrível. Deus criou essa máquina perfeita. Então, quando o corpo não consegue solucionar o conflito, ele vai permanecer no sofrimento por anos e anos? Não, é por isso que acontecem as crises. O nosso corpo não suporta passar mais do que 9 meses num período de crise. A crise tem que passar. A crise tem que sair. Então, mesmo que não tenha solucionado esse edema, essa bola de conflito, ainda assim o corpo vai adormecer o sintoma e você vai passar um tempo sem sentir. Mas o corpo precisa de volta e meia trazer esse sintoma para liberar a autocura. Entende como o corpo realmente não ataca? Todos os sintomas que acontecem são sintomas que vão trazer um benefício da autocura. O grande problema é quando a gente não consegue liberar a autocura. E para entender a autocura de uma forma assim, bem prática, vamos colocar aqui um corte no dedo. Vamos supor que eu cortei esse dedo, houve um acidente na cozinha, estava cortando algo e acabei cortando o dedo. Um corte superficial é algo que a gente não se preocupa, que a gente sabe que vai acontecer. O nosso corpo ele vai conseguir solucionar sozinho. Então a gente faz o quê? A gente aguarda. E aí vai criar ali toda uma peliculazinha, aquela casquinha, vai passar por toda a cicatrização e depois o dedo vai estar perfeito. Mas se é algo superior, se foi um corte profundo que a gente olha e fala, meu Deus, tenho que ir pro médico. A gente vai para o médico, a gente chega no pronto-socorro, passa por todo o processo, tem ali todo aquele processo difícil também, né? Que é traumático passar por essas coisas. Então é costurado o dedo volta pronto. Dali um tempo cicatriza e fica tudo perfeito. No primeiro caso, a autocura aconteceu. O próprio corpo solucionou. E é isso que acontece com os conflitos internos também. O nosso corpo consegue solucionar muitos conflitos. Então nós temos aqui o que chamamos de conflito psicológico e conflito biológico. O conflito psicológico, ele está no nível mental e é algo leve de solucionar. Vamos supor que eu estou aqui diante dessa live, minha taça está sem água nenhuma e eu preciso tomar água, eu já vou sentir a garganta seca, mas eu preciso de uma água e uma água e uma água. Mas dali um pouco eu peço para alguém me trazer uma água e a água chega aqui e meu problema está solucionado. Foi algo que me desgastou por um momento, porque eu precisava da água, mas logo a seguir foi solucionado. E ficou tudo bem. Isso é um conflito psicológico. É algo que não gera tanto impacto, que é solucionável. Já o conflito a nível biológico é um conflito que vai afetar o corpo, o órgão e a psique. É um conflito que vai estar no nível mental, mas também vai precisar irradiar pelo corpo. Lembra que o cérebro não sustenta os conflitos que acontecem de forma inesperada, surpreendente e traumática. Então esse tipo de conflito vai precisar ser estendido pelo corpo, porque a carga é muito pesada para ficar na região do cérebro. Então o conflito biológico, ele acaba trazendo esses edemas, essas bolas de conflito, essas massas que vão ficando acopladas no nosso corpo. E é exatamente nessa hora que nós precisamos de ter atenção. Por quê que eu sinto crise de ansiedade constantemente?
Por que que tem períodos que eu estou bem e tem períodos que eu não estou? Por que que a dermatite ataca num determinado período e depois eu já estou bem? Então a gente precisa de compreender esses alertas do nosso corpo, se sintomas são recorrentes. Não está tudo bem a gente se sentir triste constantemente. Então chega ali um período do mês, todo dia 6, eu tô triste. A gente chama de conflito pré-programante, que é o tipo de conflito que sempre vem no mesmo período. Eu tenho pacientes em tratamento de depressão que são pacientes que em determinada época do mês sempre sofrem com angústia. Então é algo que é muito sério e a gente acaba não percebendo. Sim, vai ficar salva, Roberta. É algo que a gente não tem a consciência completa, que a gente vai passando de forma automática e a gente não observa. Mas hoje eu quero que você entre nesse nível de entendimento e que você consiga olhar para você mesma e olhar e falar, poxa, peraí, por que que eu tô sempre sofrendo com isso? Por que que eu tô sempre tendo esse sintoma? Por que que volta e meia eu tenho que sentir isso? Por que que volta e meia eu tenho que entrar numa caverna? Por que que volta e meia eu tenho que estar isolada? Por que que volta e meia eu tenho que passar pela mesma quebra de relacionamento? Tudo isso são questões de conflitos a serem resolvidos em nós. E o nosso corpo não consegue solucionar tudo sozinho. Lembra que quando o conflito é biológico, o nosso corpo ele tende a expandir. Então sai do nível mental, entra no corpo, vai para os órgãos, vai para o tecido e conforme a gente não trata, o sintoma tende a piorar. Porque é como se fosse um alerta, acende ali uma luzinha vermelha de que precisa de dar atenção. E a gente tá lá com as crises de ansiedade, e a gente crise de ansiedade, mas crise de ansiedade, volta e meia, crise, e a gente não dá a devida atenção. A gente passa pela crise, vai aprendendo técnicas de autoaplicação para sair das crises, vai aprendendo a controlar a mente para não entrar na crise, mas não trata a raiz da crise. Vamos colocar aqui um episódio traumático. Viveu um assalto há 3 anos atrás e depois desse assalto começaram ali as crises de ansiedade. Se não tratar a causa da crise, a crise sempre será manifestada. Lembra do edema? Da bola formada? Então, quando nós temos um conflito que está ali sempre manifestando crises, é um sinal de que a gente precisa de ajuda para solucionar. E aqui entra o tratamento Seven Healings. O tratamento Seven Healings nada mais é do que a ativação da autocura no corpo. Sabe esse edema formado que tá ali uma bola que volta e meia vem da crise? Então o sintoma tá ali, tá em crise, tá sofrendo, o seu corpo tá em sofrimento. E aí depois de um tempo volta a adormecer e o sintoma fica tranquilíssimo. Dali um pouco, volta de novo aquele edema. E esse processo ele vai se repetir até o momento em que você despertar para a autocura, para tratar mesmo a raiz. E o sintoma ele só cessa quando é tratada a raiz emocional. Então a técnica Seven Healings, esse tratamento inovador, vai atuar diretamente na causa principal. E o que acontece muitas vezes é que nós não sabemos o motivo. Eu sofri com dermatite por anos. Eu sofri com sintomas de rejeição e eu não compreendia que era rejeição. Até ter o entendimento e voltar na minha história e sarar minhas feridas. E sarar os meus bloqueios emocionais. Então é importante que a gente pare para se olhar. E observar mesmo o que está acontecendo aqui dentro. Por que eu estou tendo esse tipo de sintoma? Por que isso? Muitas vezes está a nível inconsciente. E no nível inconsciente você não consegue sozinha. Você vai precisar de um auxílio terapêutico. E importante frisar também que nem todo tratamento vai chegar na raiz emocional. E é isso que nós vemos hoje em muitos tratamentos. São muito superficiais. Vão ali tentando tratar o sintoma ali para amenizar o sintoma, mas não chega na causa primordial, que é a causa raiz. E aqui com o tratamento Seven Healings a gente acaba vendo isso acontecer sempre. Por quê? Porque atua diretamente de forma inconsciente. Então não é só de acordo com o que o meu paciente fala, é de acordo com o que as memórias celulares falam. E aqui é o mapa holográfico que a gente usa no atendimento online para aplicar a técnica Seven Healings. E o nosso corpo aqui, ó, todo mapeado. Então cada pontinho verde desse aqui corresponde a uma região do corpo. Então por meio da técnica a gente verifica os pontos de bloqueio, verifica esses edemas e faz a liberação. Então com a técnica o edema tá aqui. E quando a gente faz a aplicação que desbloqueia o sintoma se esvaira.
se torna fluido, o corpo consegue solucionar. É por isso que a recomendação depois da aplicação da técnica é somente tomar água, porque já é algo natural do corpo, é uma ativação da autocura, é eliminar o bloqueio que está ali retido. Por isso que é necessário beber água, porque é um tratamento que envolve as memórias celulares. E as memórias celulares, elas vão precisar de estar em constante movimentação para que seja fluido, para que seja eliminado o sintoma. Então, quando a gente toma mais líquido e está nesse processo de autocura, o corpo tende a solucionar. Então, é por isso que a técnica Seven Healings é tão eficaz. Na maioria dos casos, o paciente fica bem em 4 sessões. São 4 meses de tratamento apenas. E é solucionar mesmo, ir na raiz e solucionar o que tem de embate interpessoal, o que tem de trauma, o que tem de conflito. E é importante frisar aqui que esses conflitos que estão a nível inconsciente não precisam se tornar consciente para que você tenha o resultado da técnica, porque a técnica vai atuar na memória celular. Não é comunicação verbal, é comunicação com células, é desbloqueio daquilo que está retido nas células. Então, por isso que é tão mais tranquilo tratar com a Seven Healings, porque tem muitas mulheres que passaram por questões traumáticas que misericórdia tocar. Misericórdia falar sobre aquilo. É algo que sofre, né? Que cria aquele conflito. É muito normal eu estar com a paciente e falar sobre algo. O que foi que você viveu traumático? E aí, naquele momento, já cai o semblante, já cai a energia. Eu já falo, não vamos falar sobre isso. Primeiro, vamos aplicar a técnica. Por quê? Porque depois que nós aplicamos a técnica, a paciente tende a ficar muito melhor. É muito comum a paciente entrar de uma forma e sair de outra da sessão. Quem é minha paciente sabe. Mas vamos lá, não vamos estender muito essa live. Vou já convidar aqui essa paciente linda que fez um processo terapêutico. Vocês vão conhecer a história dela. Inclusive, ela foi uma paciente que fez tratamento no ano de 2022. E hoje você vai conhecer mais do que ela viveu. Vamos lá, Marcela, você tá aí? Vamos lá, G. Marcela. Deixa eu procurar a Marcela aqui para que eu possa solicitar. Vamos lá. Deixa eu achar a Marcela aqui para que ela venha para a live. Aceitei o convite para que você possa entrar ao vivo aqui com a gente, para que você conte a sua história, para que você possa trazer luz para a vida dessas mulheres. Aê! Deixa eu virar minha Boa câmera. tarde! Boa tarde! Que alegria te receber aqui, Marcela. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada. Espera aí, que eu não tô vendo você. Não, espera aí. Vai, Ajusta aí. agora Eu já te vejo, já vai. te ouço, tá tudo certo. Aqui no Tá YouTube, ok. vocês vão só ouvir, mas Tá. já vai ser suficiente para encher o coraçãozinho de vocês. Eu tenho certeza que o relato da Marcela vai trazer muito entendimento e muita luz para nós, para que a gente possa compreender mais sobre esse processo da autocura. Marcela, eu quero começar te fazendo algumas perguntas. Eu sei que você é uma pessoa muito espontânea, que você não tem problema em falar sobre a sua história, mas eu já quero te pedir autorização aqui para que essa live fique gravada. Podemos deixar essa live salva? Tudo bem para você? Tudo bem, liberado. Obrigada. Então vamos lá. Marcela, conta pra gente um pouquinho do que você viveu com a dermatite. Como foi aquele período de sintoma ativo? Foram períodos bem sofridos, longos. Foi um período de muita angústia. Eu me rejeitava por estar com o corpo tão marcado, o corpo, a pele grossa. Foram momentos de muito choro. Eu ficava em casa, eu não queria sair. Por mais que eu estivesse trabalhando, eu chegava e ficava em casa. E eu me sentia feia, diferente. Eu sentia que as pessoas tinham nojo, tinham medo de ser alguma doença contagiosa, porque realmente era algo muito feio e doloroso. Eu lembro, Era algo Marcela, que muito o doloroso. pico mais difícil para você foi no período que você foi se casar. Quer contar pra gente um pouquinho Exatamente. como é que foi?
Foi sim, no período que eu. Porque assim, o período de casamento, preparativo para casamento, é um período que a mulher ela se preocupa muito, ela quer perfeição, ela corre para lá, corre para cá, ajeita uma coisa, faz outra, e só piorava. Só piorava, a pele grossa, saindo líquido, sangrando, a pele estava horrível, a pele, quando eu encostava o braço no antebraço, a pele de um lado ficava no outro, colava. A pele ficava colada no antebraço e eu muitas das vezes não podia baixar o braço, porque quando eu baixava a pele já vinha junto e o pescoço não podia andar muito no sol, porque se suasse, ardia que parece que tinha fogo, o rosto atrás da orelha, ferido no canto da boca, atingiu o meu olho, porque eu quase não conseguia enxergar. Ontem mesmo eu estava até lembrando aqui, teve um tempo que eu olhava aqui na varanda da minha casa, eu não conseguia ver as casas diante, porque ficava tudo embaçado, não conseguia ver cor. Eu não. Pela manhã eu tinha que molhar para poder abrir o olho, eu não conseguia enxergar direito. O meu colo aqui ficava, era tudo marcado, tinha que ver a roupa que dava para vestir, porque às vezes machucava a alça da blusa, o sutiã marcava, era muito doloroso. O período do casamento, eu casei mal, muito mal, eu casei. Eu procurei um vestido que cobrisse o meu braço, que cobrisse o colo, para não mostrar, porque a situação era de dar dó. Foi muito difícil. Eu lembro que você recebeu o diagnóstico, Marcela, de dermatite atópica e também a dermatite seborreica. Conta um pouquinho pra Sim. gente como é que foi essa questão da dermatite no couro cabeludo. No couro cabeludo, eu tive que cortar, mas toda vez, sempre que ele crescia um pouco, eu tinha que cortar para poder manusear ele bem, por conta que deu uma capa no couro cabeludo, de uma ponta a outra deu uma capa grossa que sangrava e saía salmoura, escorria. Eu tinha que ficar com um pano ao redor da cabeça para parar aquilo que descia, porque senão descia no meu corpo todo. A salmoura fedia muito, e eu não saí, quando começou a escorrer, eu não saía mais de casa, eu não saía por conta que fedia, as pessoas não queriam chegar perto, e eu passava o dia deitada, porque aí já tinha o olho, que não, eu não conseguia enxergar direito, a cabeça enfaixada praticamente, que eu colocava um pano, às vezes colocava algo que cobrisse todo o cabelo já para ver se melhorava um pouco e não ficava escorrendo. Era algo que doía, era algo que, se eu passasse o dedo e puxasse, saía. Saía a pele, saía pedaços. E quando secava, ficava caindo. Dependendo, eu procurava ajuda nos médicos e os médicos diziam que não tinha muito o que fazer. Aí eles pediam ajuda a outros médicos e dizia que não tinha muito o que fazer, porque não tinha cura, não tinha solução, e passava os remédios e mais remédios, e às vezes secava um pouco, mas aí caía. Se eu andasse com roupa um pouco escura, dava para ver, no meu, caía tudo, aí depois voltava tudo de novo. Então, Meu você bebê sofreu chorando. bastante com a questão do sintoma, que já era terrível, e também com a sua exposição, porque você deixava de sair de casa, deixava de se expor por conta da salmoura, por conta da descamação, também por conta das feridas, as lesões que haviam na sua pele. Bem delicado, Sim. Marcela. E você passou quantos anos vivendo esse processo de crises e mais crises? Eu descobri com as terapias, porque por mim mesma eu não lembrava quando que tinha sido o primeiro sintoma, porque foi, foi entre a fase de criança para a fase de adolescência. Eu não lembrava, mas aí em uma das sessões eu lembrei que foi ali naquela fase dos 13, 11, 12, 13 anos. Eu não vou, eu sou muito ruim de data, já falei, mas foi entre essa data aí. Eu me lembrei até do dia que eu descobri lá atrás, e foi nessa fase que eu não sabia o que era.
não tinha o nome de dermatite, ninguém me falou. Eu lembrei em uma das sessões, se eu não me engano, foi na segunda, na primeira foi na segunda sessão. Aí eu lembrei que foi nessa fase. E desde então eu vinha sofrendo, só que não era tão agressiva. E eu ficava procurando um motivo, eu ficava procurando o porquê, o que que era. Mas como não era algo que era tão agressivo, eu não cheguei até chegar a uma solução. Mas aí, com o tempo, desde lá eu vinha sofrendo com isso, porque sempre aparecia um pouco no canto da boca, atrás da orelha, a cabeça, com muita seborreica, de vez em quando aparecia a dermatite no corpo, mas logo ia embora. E durante esses anos todos eu vinha sofrendo com isso, mas não tão agressivo. E quando foi no ano de 2022, de 2022 para 2023, foi que atacou de vez. Foi que atacou de vez, eu decidi procurar médico novamente e o médico descobriu, mas para ele não tinha solução. E isso era o que mais me machucava, porque eu dizia, então vou passar o resto da minha vida desse jeito. Porque desde a minha infância, desde quando criança, eu sofri com a rejeição. Eu sofria com a rejeição. Até eu tinha crise de ansiedade, mas não sabia o que era ansiedade, não sabia que era ansiedade, mas eu sofria com aquilo, até para pegar um ônibus, num ponto do ônibus. Quando dizia que o ônibus já vinha, quando eu avistava o ônibus de longe, o coração só faltava sair pela boca. Eu achava que eu ia infartar ali mesmo. Eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha coragem de sair para pegar um ônibus sozinha. Para ir para a escola, então, era uma luta, um sofrimento. Se eu me sentisse sozinha na escola, no tempo de escola, eu sempre tinha que ter alguém comigo, porque se eu me sentisse sozinha, eu chorava. Já na fase da adolescência. Na fase da adolescência, até meus 18 anos, também passei por isso. Se eu me sentisse sozinha, eu tinha que ter alguém ali, muito, muito, muito próximo de mim. Tipo, uma das amigas, próximo de mim. Porque se eu me sentisse sozinha, que eu estava sozinha, eu ficava com ansiedade. Mas desde então, não sabia que era ansiedade, não sabia o que que era ansiedade, mas eu sentia aquilo. E eu descobri tudo isso na terapia. E são questões que ele só Descobri, descobre no processo, né? Agora eu quero que você sim. fale um pouquinho sobre esse processo terapêutico, como foi para você. Pode ficar livre para falar sobre as suas descobertas. Você já trouxe aqui um pouquinho, né, do que você se lembrou durante as sessões. Mas conta pra gente como foi esse processo de tratamento Seven Healings. Aí, foi libertador. Para mim, foi libertador, porque eu descobri coisas que que tem solução, coisas que eu achei que eu ia passar o resto da minha vida com aquilo, sofrendo com aquilo. Só em descobrir que tinha uma porta, que aquela porta seria aberta para mim e eu seria curada, para mim já foi libertador. Na primeira sessão já tive muito resultado. Na segunda nem se fala. E detalhe, no ano de 2023, eu queria muito engravidar. Eu não posso esquecer desse detalhe. Eu queria muito engravidar porque eu ia casar em novembro e eu queria fazer surpresa para o meu marido, que ele queria muito outro bebê, e eu queria subir no altar grávida. E eu tentei durante 8 meses engravidar. E aí, até então, eu não tinha feito nenhuma sessão. E aí eu casei, em novembro, não consegui engravidar, fui inventar de fazer a sessão, né? Fui presenteada com a sessão. No final de 2023, e então consegui engravidar através da sessão. Olha só, que maravilhoso, olha só que interessante, através da sessão. Se eu tivesse essa descoberta antes, se eu soubesse antes que vindo a ajuda da dermatite, da seborreica e mais e tantas outras coisas, né, que eu alcancei através das terapias, eu teria feito muito antes. Muito antes. Foi muito E libertador as ela, sessões para mim. eu fico Foi muito emocionada. libertador. Eu acho muito lindo todo esse processo, né? Porque é uma vida e uma vida é importante para Deus. E você, Marcela, era uma vida que estava escondida atrás das dores.
Você vai contar um pouquinho mais pra gente aqui sobre a raiz emocional das suas crises de ansiedade, da sua dermatite, a seborreica, atópica e também esses bloqueios, né? Não conseguir gerar e logo depois da sessão conseguir gerar uma vidinha que, inclusive, já está no mundo. Emanuel já nasceu, já está aí cheio de vida, cheio de saúde. E eu fico realmente muito emocionada como é um processo lindo. E o próprio corpo é quem coordena, né? E eu quero que você fale, Marcelo, um pouco mais sobre a raiz emocional. Porque antes da técnica, você não sabia o que era que causava tudo aquilo na sua vida. Você ainda não tinha associado o sofrimento da dermatite, as crises de ansiedade, você ainda não compreendia que era algo emocional. Até porque você passava ali pelos médicos tradicionais, você foi bastante especialista, né? Você passou ali por dermatologista, você usou muitos medicamentos e não tinha resultado. Mas só com a terapia Seven Healings foi que você localizou a raiz emocional. Então conta pra gente qual é essa raiz emocional que estava ali segurando os sintomas que você tinha e como foi esse processo de liberação. Você descobriu a raiz emocional e a partir daí o que aconteceu? Sim, eu descobri. E até hoje eu tento lidar com isso, lidar com isso, né? Porque é um processo individual e não foi fácil, não foi fácil, mas com a ajuda da terapia eu consegui, eu consegui chegar na raiz, eu consegui dizer não, eu consegui identificar o que causava tudo isso em mim, no meu corpo, porque o sentimento, a raiz, ela tem esse poder de causar, né, tudo isso no nosso corpo. E até a gente conseguir identificar, isso vai sendo exposto no nosso corpo, na nossa vida, a gente sofre com isso e acaba que a gente tem que ter força para isso, né? Para descobrir a raiz e tratar. De tratar em você, e quando envolve também outras pessoas, porque a raiz de tudo isso foi desde quando eu era criança. Tudo isso aconteceu desde quando eu era criança. E isso foi juntando muitas coisas dentro de mim, foi juntando muitas situações que aconteceram. E eu achava normal, as pessoas achavam normal. Mas antigamente as pessoas não tinham, né, tanta essa visão tão aberta com nomes, né, como hoje. Hoje tem nomes, cada coisa que acontece tem nomes, como ansiedade, depressão. Antigamente era besteira, né? Antigamente não tinha esses nomes. E hoje não, hoje a gente tem que levar mais a sério, procurar tratar, procurar achar a raiz, o sintoma, juntar a raiz através dos sintomas e curar, ter coragem para isso, porque a gente precisa também ter coragem para tratar a raiz, não ter vergonha. E é isso. Através de indo atrás, ter coragem, ter força de ir atrás, tanto dentro de você, tanto no exterior como no interior, ter coragem para tratar é um processo também. É um processo que a gente tem que ter. É verdade. Esse passo é crucial para viver toda essa liberação. Então, tem que partir de nós. Eu sempre falo que só buscamos ajuda quando não faz mais sentido algum sofrer. Então, até o momento que a gente consegue conduzir, que a gente tolera, que a gente aceita, a gente está ali, a gente vai sendo conduzida pelo sintoma, a gente não faz nada em prol do tratar. Mas quando a gente chega no limite, que a gente fala, chega, eu não quero mais viver isso. Eu vejo muitas outras vidas vivendo diferente. Por que eu vou ficar presa nesse sintoma? E aqui é exatamente o ponto que eu quero trazer para todas essas mulheres aqui nessa live, que é algo lindo que a gente precisa mesmo de conhecer, que é o nosso interior. É olhar para a nossa história. Por mais dolorosa que ela tenha sido, por mais desafiador que tenha sido passar por situações, é a nossa história. Então, tem muitas questões que a gente não quer se lembrar. Tem muitas questões que a gente não quer tocar. Só que é parte de nós. E quando nós tratamos, nós saímos dessa zona de que é algo bloqueado, é censura, eu não posso tocar. E a gente entra num outro nível de acolher a nossa história e de perdoar
a nós mesmas, pelo que nós aceitamos muitas vezes. Isso no período da infância, da adolescência, que a gente aceita tanto bullying, a gente aceita tantas situações em casa também, que a gente vê tantas coisas, a gente se culpa. Então, a nossa primeira infância, a fase da adolescência, elas são períodos ali que acabam trazendo muitos conflitos para a fase adulta. E a gente não consegue abandonar a nossa criança interior. Então a gente chega na fase adulta ainda com aquela bagagem. E se a gente não estiver disposta a olhar para nós, falar, não, peraí, que eu preciso me tratar, eu preciso ser uma pessoa melhor, por mim e também pelas pessoas que eu amo, a gente nunca sai dessa linha, né? Marcela, que relato mais lindo. Fiquei muito emocionada de ouvir. E olha que eu conheço a história inteirinha. Eu imagino que cada uma dessas mulheres aqui receberam muito, foram muito ministradas. Tenho certeza que o seu coraçãozinho aí do outro lado deve estar radiante, Marcela, por compartilhar. É um processo muito lindo. Agora vejo que Marcela está com o Emanuel no colo, ela está no momento ali de amamentação. Muito feliz por esse Vida de milagre. mãe. E realmente é algo muito lindo esse processo da autocura. Obrigada, Marcela. Muito obrigada. Cabe mais um testemunho? Contar mais pra gente esse seu relato da autocura, esse processo todo que você viveu, tá bom? Muito obrigada. Quantas mulheres aqui foram muito tocadas pela história da Marcela? Quantas? Me diga aqui, reaja aqui com o coraçãozinho. Eu tenho certeza que todas nós sentimos bastante dessa história. Até porque a história da Marcela nos trouxe pontos de alerta, né? Eu passei por muitas das questões que a Marcela relatou aqui. E eu tenho certeza que você aí do outro lado também. Então, Marcela, muito, muito obrigada. Ai, as meninas soltando coração aqui, coisa linda. Muito obrigada, Marcela. Sem falar no bruxismo, Ai, que foi algo que eu sofri anos e anos. O bruxismo com uma terapia só, foi uma terapia após como que eu posso dizer, após o sintoma mais forte que eu tive, que já acabei indo para o médico falou que eu teria que fazer botox, né, para poder aliviar e não cessar, que foi um período bem difícil. Nessa fase você tinha acabado de engravidar, não foi, Marcela? Exatamente. E você fez uma única sessão para o bruxismo. Lembro como se fosse hoje, Marcela com um paninho assim em volta do maxilar, de tanta dor. Doloroso. Olha que incrível. Marcela venceu com a terapia Seven Healings a dermatite atópica, seborreica, venceu as crises de ansiedade, venceu o bruxismo, venceu a infertilidade, porque já estava ali há 8 meses tentando engravidar e não conseguia. Marcela, que lindo, que relato. É um pacote Tem uma pessoa que completo. A Sônia. A Sônia perguntou se a Seven Healings cura ansiedade. A Seven Healings trata a raiz emocional da ansiedade. Então, aquelas crises que você sente, Sônia, serão solucionadas a partir do desbloqueio do sintoma. Então, a autocura vai acontecer de dentro para fora. É assim que a técnica Seven Healings age. A gente promove a autocura por meio do desbloqueio do sintoma. Vai ser um processo lindo seu, Sônia. Pode aguardar. A Sônia já está aí preparadíssima, né? Já está há poucos dias de fazer a sessão dela. Desde o mês passado que ela está aqui para fazer a sessão, mas a agenda bem apertada, né, Sônia? Tá chegando seu dia, Sônia. Vai dar tudo certo. E é isso. Marcela, você quer falar algo? Eu queria agradecer por estar na minha vida, primeiramente, porque eu amo você e por me ajudar, né? Por me ajudar com as sessões. Você foi um anjo que Deus colocou na minha vida, porque se não fosse isso, eu estaria até hoje sofrendo com ansiedade, com a seborreica, com a dermatite. E hoje não, hoje eu sou feliz. Hoje, quando diz assim, precisa de alguém para falar, eu já estou aqui, Hoje eu sou livre, porque eu estou liberta, verdadeiramente, eu estou liberta de tudo isso. E hoje eu me sinto livre para falar sobre isso, porque eu não queria falar sobre isso. E é isso, que quem tiver oportunidade e que se sentir à vontade para fazer, faça. Se precisar, faça, porque vai ser portas abertas. Vai ser libertador. E só basta fazer a primeira sessão, não é isso? Só a primeira sessão, e você não vai mais querer viver sem. Amém. É isso. Que lindo.
Que lindo, Marcelo, fico emocionada. Que lindo, muito obrigada, muito obrigada. Você é um presente de Deus na minha vida. Obrigada por esse Ah, compartilhar. Tenho certeza que essas mulheres receberam tanto. E enquanto você falava, eu senti um fluir de Deus tão poderoso que a presença dele é palpável aqui, né? E essa testificação sim. nos nossos corações, o Senhor mostrando que realmente era o tempo. E você passou tanto tempo guardando isso, né? E depois de curada, poder abrir, testemunhar, contar para outras mulheres tudo isso que você passou e mostrar hoje que a cura é possível. Porque a Marcela hoje, minha gente, não tem foco de nada. Não tem uma feridinha, não tem nada. É incrível. Eu lembro que a Marcela, ela dobrava Nada. o braço assim e era com muito sacrifício que a gente conseguia puxar, porque ficava grudado uma pele na outra. Foi muito sofrimento. E tudo isso passou. Hoje você, como disse, está vivendo liberta. Hoje você pode usar roupa sem se preocupar, não tem que cobrir feridas, não tem que ficar ali guardando o seu corpo, guardando ali o que você não gostaria de mostrar, porque é livre. Você pode usar a roupa que quiser. Eu lembro que no seu casamento era a roupa, o vestido aqui, aqui, e ainda teve a questão da mão, né, Marcela? Você tem essa foto? Você me manda? A mão da Tem uma Marcela foto que toda. mostra direitinho. Sim. Dava para ver As perfeito, minhas né? mãos ficaram minhas mãos eram tão feias que parecia mão de idosa, de 80 anos. Tanto é que eu não senti nem de fazer a unha no casamento, porque eu estava desgostosa com a minha mão, com a minha pele. Eu não queria saber, eu só queria casar, porque eu sabia que. Porque era um sonho meu, né? Foi algo planejado no meu coração. E durante o tempo ali, o preparativo do meu casamento foi onde mais apareceu, foi onde mais ficou forte ali a dermatite. E eu não queria saber. Eu só fiz a maquiagem mesmo porque minha irmã me ajudou. Porque se fosse por mim, eu não mexia na minha pele, que eu tinha medo. Eu usei cílio, mas foi por ter me Teimosia. ajuda. Teimosia, isso. Porque eu não podia usar cílio, porque eu usava cílio, no outro dia que eu tirava, aparecia a bolha gigante aqui na linha d'água. Aparecia a bolha, uma bolha transparente. E eu não podia. E nesse dia eu coloquei mesmo assim. Eu tinha medo de mexer. Tinha medo de colocar um batom, tinha medo de colocar uma base, porque no outro dia ficava horrível. Horrível. E eu coloquei porque era o meu casamento. Eu precisava daquilo. E a mão eu já preferi não mexer. Eu ainda tentei arrumar em casa, mas ali borrou um pouquinho. Eu já tirei. Não, tira, eu não quero. Porque eu tinha medo de mexer em qualquer coisa no meu corpo e ficar pior. Ficar pior do que aquilo. Foi um momento muito difícil. E olha que o casamento é uma época, é um tempo, um período ali, né? Que a mulher ela gosta de cuidar de si, ela quer estar bonita, ela quer estar bela, cabelo, pele, unha, ela quer estar impecável. E eu já não podia mexer. Eu tinha medo de mexer. Um brinco, eu não podia colocar um brinco, porque se eu colocasse, quando eu tirava a pele, vinha junto. Não podia. Você imagina, não, um ser humano viver assim. Período difícil. Mas já tem Fiz. quantos anos, Marcela, que você não sente mais nada, nenhum foco de dermatite, nada, nenhuma crise de ansiedade? Tem um ano e meio. Já tem um ano e meio. Vamos para 2 anos agora. Estamos eu me andei para 2 anos livre de sintomas. Que lindo, Sim, Marcela, que alegria. tem Ai, eu fico nada. muito emocionada, é muito lindo. Como é maravilhoso ver relatos assim, ouvir esse testemunho, essa vida completamente curada, sarada e livre para viver o seu propósito, né? Porque todos aqueles bloqueios Sim, lá de trás acabaram que te privavam de ser a sua verdadeira essência. E hoje, além de ter essa sim, questão física, além de não ter mais nada que impeça de você ter o cabelo que você deseja, de poder usar a roupa que você quer, você ainda tem toda essa expressão. Você consegue se posicionar, consegue falar. Uma coisa que você falou bem forte aqui é que não conseguia falar um não. Não conseguia se posicionar. E hoje você já tem essa liberdade porque já está sarada. O seu emocional está completamente curado. Muito obrigada, Marcela. Como foi lindo ouvir você aqui. As meninas amaram. Olha a Kelly aqui, amando os relatos. Ai, nossa, é que muito lindo, né? Eu fico amiga. emocionada. Gente, como pode, né? A gente conhece todo o caso da paciente que volta a chorar. É muito lindo, muito lindo. Obrigada, Marcela.
Fique com Jesus, que o Senhor abençoe, que o Senhor promova na sua vida infinitamente mais e que você possa viver cada plano do Senhor, que todo aquele quadro que o Senhor desenhou para a sua vida seja plenamente estabelecido nessa terra e que você seja luz por onde quer que Amém. você for. Amém, amém. Amém. Obrigada, viu? Beijo. Obrigada. Pra sair é só Beijo. você fechar. Vai no xizinho e fecha, e aí você entra de novo que eu vou finalizar. Tá bom. Obrigada. Beijo. Que lindo, né, meninas? Nossa, fiquei emocionada com esse relato. E olha que eu conheço a história inteira. Isso é muito perfeito, porque é algo do corpo, é o próprio corpo que promove toda essa liberação. Então você vê que é um processo de muito autoconhecimento. A Marcela não conhecia o motivo pelo qual ela tinha dermatite, não conhecia o motivo das crises de ansiedade, não conhecia o motivo do bruxismo, da infertilidade, e com o processo, com o tratamento, ela conseguiu conhecer todos aqueles bloqueios e ficou livre. Olha aí, 1 ano e meio sem sintoma nenhum. 1 ano e meio sem sentir mais nada. E com o emocional completamente estável. Porque agora ela consegue se posicionar. Ela consegue falar um não. Ela se sente segura consigo mesma. Inclusive, vir aqui falar ao vivo, não é todo mundo que consegue, né? A gente tem muito aquela questão de, eu tenho vergonha, não sei, não quero essa exposição. E a Marcela super topou. Então ela falou, eis-me aqui, eu tô aqui para fazer, eu tô aqui para contar o meu relato, eu tenho certeza que vai ser lindo. E é isso, gente, que bom ter você aqui. Essa live vai ficar salva. A Marcela vai enviar a foto da mão, vou colocá-la nos stories para que você possa ver. E vamos continuar acompanhando. Sei que você já está aqui maravilhada com todo esse processo terapêutico. E eu quero dizer para você que tem jeito sim para o seu sintoma. Não importa se você tem um sintoma físico ou um sintoma emocional, o seu corpo é capaz de promover a autocura. Então, lá no início dessa live, tem toda uma introdução sobre o que é a autocura na prática, como acontece. Então, hoje você teve o entendimento de que é possível, sim, ser plenamente curada. É possível viver livre de sintomas. E é essa mensagem que eu quero deixar para você. Um beijo, fique com Jesus. Tenha aí uma quarta-feira incrível. Compartilhe essa live. Esse relato precisa chegar a muitas vidas. E eu tenho certeza que vai levar entendimento para muitos corações. E é para isso que nós estamos aqui. Beijo, fique com Jesus. Kelly, saudade.